Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Robertson e estaremos juntos resolvendo o exame discursivo de matemática do vestibular da UERJ do ano de 2020. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito do canal, faça o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos para a correção das 10 questões do exame discursivo de matemática do vestibular da UERJ do ano de 2020. Vem comigo. Vamos começar com a questão de número 1. No gráfico a seguir estão indicados os valores de temperatura em graus Celsius registrados no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em setembro de 2018. A partir dos valores diários registrados, calcule a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima em graus Celsius ocorrida em um mesmo dia. Então, devemos calcular a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Então, vamos começar no dia 4 de setembro. No dia 4 de setembro, a temperatura máxima foi 18 e a mínima 11. Então, 18 menos 11 é igual a 7. No dia 10 de setembro, a temperatura máxima foi 24 e a mínima 14. 24 menos 14 é igual a 10. No dia 16 de setembro, a temperatura máxima foi de 27 graus e a mínima de 15 graus. 27 menos 15, 12. No dia 22 de setembro, a temperatura máxima foi de 29, a mínima de 18. 29 menos 18 é igual a 11. E no dia 28 de setembro, a temperatura máxima foi de 22 graus Celsius e a mínima de 19 graus Celsius. 22 menos 19 é igual a 3. Então, a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima em graus Celsius ocorreu no dia 16 de setembro. A diferença foi de 12 graus Celsius. Então, resposta: a maior diferença foi de 12 graus Celsius, que ocorreu no dia 16 de setembro. Questão 2. As informações da tabela abaixo apresentam a quantidade de material que um marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessária para montar uma estante perfeita. Segundo a tabela, por exemplo, ele tem em seu estoque 18 painéis, mas para a montagem de estante perfeita ele só precisa de um painel. Calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque. Então, a gente tem que calcular o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas o seu estoque. Então, vamos começar pelos painéis. Vou botar aqui painéis. Ele tem o seu estoque 18, mas a quantidade necessária para montar a estante perfeita é apenas de um painel. Então, ele vai conseguir montar 18 estantes perfeitas. Vamos agora olhar para as prateleiras horizontais.
Com as prateleiras horizontais, ele tem no seu estoque 70, porém, a quantidade necessária para a montagem de estante perfeita são de 5 prateleiras. Então, 70 dividido por 5 vai dar exatamente 14 estantes perfeitas. Bom, vamos olhar agora para as madeiras laterais. Madeiras laterais, ele tem no seu estoque 33, só que a quantidade necessária para a montagem dessa estante perfeita são de 2 madeiras laterais. Então, se a gente dividir por 2, aqui vai dar 16,5. Então, vamos botar 16. 16 estantes perfeitas. Então, por enquanto, o maior número que ele pode montar de estante perfeito com o que ele tem até o momento é de 14. Tá? Porque de madeiras é possível 16, mas com as prateleiras só pode 14. Então, sempre o menor número que aparecer com relação ao resultado das divisões. Tá certo? Então, por enquanto, 14 estantes perfeitos. Vamos agora olhar para os parafusos pequenos. Parafusos pequenos. Ele tem no seu estoque 320 e a quantidade necessária para a montagem da estante perfeita são de 24 parafusos pequenos. Como ele tem 320, então 320 dividido por 24, vamos armar a conta aqui ao lado, 320 dividido por 24. Aqui vai dar 1, 1 vezes 24 é 24, para 32 sobra 8, abaixo 0, aqui vai dar 3. 24 vezes 3 é 72, resta 8. Então, ele consegue 13 estantes perfeitos com o que ele tem de parafusos pequenos. Então, por enquanto, com o que ele tem em estoque de materiais, ele consegue montar 13 estantes perfeitos. Tá certo? Que é o mínimo que aparece aqui dos valores aqui das divisões. E por último, com os parafusos grandes, ele tem em seu estoque 60 e a quantidade necessária para a montagem de estante perfeita é 4. Com 4 ele consegue montar, com 4 parafusos grandes ele consegue montar uma estante perfeita. Como ele tem 60, 60 dividido por 4 vai dar exatamente 15. 15 estantes perfeitos. Então, o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque, a resposta está aqui. Ele consegue montar, no máximo, 13 estantes perfeitas. Por que não 18, por exemplo? Porque vai ficar faltando parafusos pequenos, vai ficar faltando prateleiras horizontais, vai ficar faltando madeiras laterais e assim por diante. Tá certo? Então, ele consegue montar o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque é de 13 estantes perfeitas. Questão 3. Considere um robô cujo movimento é acionado por um controle remoto, como ilustrado na imagem. As teclas N, S, L, O
o direcionam, respectivamente, para norte, sul, leste e oeste. O robô percorre sempre 1 metro em linha reta a cada tecla pressionada. Admita que o robô encontra-se em um ponto da superfície plana do chão e as teclas são acionadas na sequência aqui apresentada. Com isso, ele sai da posição inicial e retorna a ela, descrevendo uma trajetória que define um polígono. Calcule a medida do perímetro e a área do polígono. Então, vamos definir inicialmente as teclas norte. Vamos andar nesse sentido. O sul para cá. Então, temos aqui norte, sul, leste e oeste. Perfeito? Esse, então, é o movimento que o robô vai fazer. Norte, sul, leste e oeste. Uma outra informação importante, ele percorre sempre 1 metro em linha reta a cada tecla pressionada. Perfeito. Então, vamos verificar na trajetória do robô para ver qual polígono nós vamos chegar e, consequentemente, vamos calcular o seu perímetro e a sua área. Vamos supor, então, que ele esteja nesse ponto aqui, ó, tá certo? Então, o primeiro movimento é a oeste. Então, vai dar 1 metro a oeste. Depois, 1 metro a oeste. Mais 1 metro. Então, temos aqui, eu vou só definir aqui os pontos para definir que é 1 metro, né? Depois, 1 metro ao norte. Então, norte para cá. Para o aqui, norte. Depois, 1 metro a leste. Perfeito, parei aqui. Agora, mais um ao norte. Aqui. Depois, mais um a leste. Aqui. Mais um ao norte. Opa, parou perto do anunciado, né? Tá aqui. Mais um ao leste. Aqui. Um ao sul. Para baixo. Um ao leste. Para cá. 1 metro ao sul. Tá aqui. 1 metro ao sul. Para cá, para baixo. Um ao oeste. Para cá. E um ao oeste. Para cá. Então, finalizamos aqui a trajetória do robô. Então, esse é o polígono. Então, vamos calcular inicialmente o seu perímetro. O perímetro talvez seja bem fácil, porque é só você contar. Como cada tecla significa 1 metro, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, perímetro muito tranquilo. Então, perímetro 14, já que cada distância, né, digamos assim, é de 1 metro. Então, aqui é 1, então perímetro, finalizamos aqui. Então, perímetro vai ser de 14 metros. Agora, da área, vamos pensar. Eu vou aqui fazer algumas divisões. Aqui temos um quadrado, ó. Aqui eu posso dividir em retângulo e o outro retângulo. Então, tenho área 1, que é um quadrado. Tenho um retângulo. Aqui, comprimento vai ser de 3, largura 1. E um outro retângulo de comprimento 4, largura 1 também. Perfeito? Então, vamos chamar aqui de A1. Tá? Vou chamar de A1, A2 e A3. Então, vamos ao cálculo. Então, A1 vai ser
é 1 ao quadrado. Aqui é 1 quadrado, então 1 ao quadrado é igual a 1 metro quadrado. A área 2 vai ser, então, esse retângulo, aqui até 1, 2, 3 de comprimento, 1 de largura. Então, 3 vezes 1 é igual a 3 metros quadrados. E a área 3, também um outro retângulo, 1, 2, 3, 4, 4 de comprimento, 1 de largura, 4 vezes 1, 4 metros quadrados. Então, a área total que eu quero encontrar vai ser a soma dessas áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. 1 mais 3, 4 mais 4, 8 metros quadrados. Então, chegamos à área do polígono, que será de 8 metros quadrados. Questão 4. A sequência de 5 elementos, 16, 43 e y, sendo primeiro, quarto e quinto elementos, é definida do seguinte modo. Em 3 elementos consecutivos dessa sequência, o central é sempre a média aritmética dos outros 2. Determine o valor de y. Então, inicialmente, vamos chamar, como se trata de uma sequência, eu vou chamar aqui o A1 de 16, o A2 do segundo elemento e o A3 do terceiro elemento, perfeito? E aí temos o seguinte, se tomarmos o 16, o A2 e o A3, pela definição, podemos concluir o seguinte, que o A2 é a média aritmética dos outros 2. Então, vai ser 16 mais A3 sobre 2. Já que os elementos consecutivos da sequência central é sempre a média aritmética dos outros 2. Se eu olhar agora para os 3 números, o A2, o A3 e o 43, esses 3 números consecutivos, podemos concluir, então, que o A3 vai ser o A2 mais o 43 dividido por 2. Agora, vamos olhar para os outros 3 números, que são o A3, os 3 números consecutivos, o A3, 43 e o Y. Daqui, então, posso concluir que o 43, que é o central, é a média aritmética dos outros 2, cerca 3 mais y sobre 2. Então, daqui, podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, se o A2 é igual a 16 mais A3 sobre 2, então, 2 vezes A2 vai ser igual a 16 mais A3. Se A3 é igual a A2 mais 43 sobre 2, então, 2 vezes A3 vai ser A2 mais 43. E se o 43 é A3 mais Y sobre 2, então, 2 vezes 43, que é 86, vai ser igual a 3 mais y. Agora, o interessante é nós fazermos as substituições. Por exemplo, aqui eu posso, dessa igualdade, concluir o seguinte. Se 2 vezes A2 é igual a 16 mais A3, então eu posso concluir daqui que o A3 vai ser exatamente 2A2, 2 vezes A2 menos 16.
Eu vou substituir exatamente aqui embaixo, na segunda igualdade. Então, o A3 é A2, 2 vezes A2 menos 16. Mas 2 vezes A3, sabendo que A3 é 2A2 menos 16, é igual a 2 mais 43. Então, vou substituir na segunda igualdade o A3 por 2 vezes A2 menos 16. Então, ficaria o seguinte, 2 vezes A2 menos 16. Isso aqui vai ser igual a A2 mais 43. Aqui eu vou fazer distributiva, tá? Aqui vai ficar, inclusive, 4A2, 4A2 menos 32 é igual a A2 mais 43. Passando A2 para cá, 32 para lá, então 4A2 menos A2 é igual a 32 mais 43. Então, 3A2 é igual a 32 mais 43, vai dar 75. Então, o A2 vai ser 75 dividido por 3. O A2, então, que é o segundo termo da minha sequência, vai ser igual a 25. Olha que legal, se eu achei o valor de A2, segundo termo dessa sequência, eu posso descobrir, então, o terceiro termo. Por quê? O terceiro termo é 2 vezes o segundo termo menos 16. Então, o A3 vai ser igual a 2 vezes 25 menos 16. Então, o terceiro termo vai ser igual a 50 menos 16, que é igual a 34. Então, chegamos ao terceiro termo. Então, vamos para a sequência, dar uma olhadinha na sequência. No primeiro termo é o 16, segundo termo é o 25, terceiro termo é o 34, e agora vamos chegar ao valor do y. Como 86 é A3 mais y, então o y, então dessa igualdade, o y vai ser igual a 86 menos A3. Mas o A3 é 34. Então, o y vai ser 86 menos 34. Então, o valor do y vai ser igual a 52. Então, temos a sequência formada, a sequência de 5 elementos, que começa com 16, depois vem o 25, depois o 34, o 52, que é a resposta da questão, e por fim, 34, depois o 43, e por fim o y, que é 52. Agora sim, correto, aqui a descrição da sequência desses 5 elementos. Então, a resposta, o valor do y é exatamente o 52. Questão 5. Seja f uma função de domínio A e conjunto imagem B igual a -1, 0, 3 e 8. Os elementos de A são números positivos e para todo x pertencente ao conjunto A, f de x é igual a x² menos 2x. Calcule f de 4 e determine o conjunto A. Então, um elemento do conjunto A já é o 4. Precisamos agora determinar os demais elementos desse conjunto. Então, temos uma situação em que a função f é a função de A que vai em B. Bom, o B, então, é a imagem. Então, vamos calcular os seus domínios. Então,
Para f de x igual a menos 1, o que temos? Temos que resolver essa equação, x² menos 2x igual a menos 1. Então, daqui, x² menos 2x mais 1 vai ter que ser igual a 0. Então, vou resolver usando pela forma de Bhaskara. Então, primeiramente, vou calcular o delta. Vamos colocar aqui os coeficientes. O A é o 1, B é o menos 2 e o C é exatamente o 1. Então, temos o seguinte, o delta vai ser B² menos 4AC. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o 1. Então, delta vai ser 4 menos 4, que é igual a 0. Então, x1, x2 vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Inclusive, o delta sendo 0 indica que as duas raízes são reais iguais, sobre 2 vezes 1. Então, x1, x2 é 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2. Ou seja, o x1 é igual a x2, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, um outro elemento de A é o número 1. Inclusive, poderíamos reescrever x² menos 2x mais 1. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, como sendo x menos 1 ao quadrado, né? Igual a 0. Então, chegamos a um valor de A que é 1, perfeito? Vamos agora para o cálculo do outro elemento, que é o f de x igual a 0. Então, f de x igual a 0. Aí vamos chegar a x² menos 2x igual a 0. Como se trata de uma equação do segundo grau incompleta, posso escrever como um produto, colocando x em evidência. Então, fatorando essa expressão, x² menos 2x, eu vou ter, colocando x em evidência, x vezes x menos 2 igual a 0. Então, daqui, eu posso concluir que x é igual a 0, tá? E x igual a 2. Bom, como os elementos de A são números positivos, tá? Isso é importante. Então, o 0 não serve. Então, 2 é o outro elemento de A. Então, tanto x igual a 2, como x igual a 1, tanto 1 e o 2 são elementos, por enquanto, de A. Bom, vamos lá, vamos estudar um outro caso quando a função for igual a 3. Então, vamos separar aqui. Vamos calcular. Do f de x é igual a 3. Então, temos que x² menos 2x vai ser igual a 3. Aí teríamos que x² menos 2x menos 3 é igual a 0. Então, como sabemos, o A é 1, B é menos 2, o C é menos 3, como foi colocado aqui, vale a mesma ideia. Então, delta é B² menos 4AC, então teríamos aqui menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o menos 3. Ou seja, o delta vai ser igual a 4 mais 12, que é igual a 16.
Então, x1, x2, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Ou seja, existem duas raízes reais distintas, porque o delta é maior que zero, né? Sobre 2 vezes o a, o 1, já que o a é 1, né? Então, x1, x2 vai ser igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2. E, de fato, ó, x1 vai ser exatamente o 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é 3. E o x2 vai ser 2 menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, o outro elemento de A, do conjunto A, é exatamente o 3, porque o 3 é um número positivo. Então, vamos destacar aqui o 3. 1 não serve. E, por fim, vamos calcular o f de x igual a 8. Então, vamos fazer aqui uma divisória e calcular o f de x igual a 8. Vou até subir um pouquinho, tá? Vou usar aqui o espaço aqui em cima. Então, f de x igual a 8. Teríamos x² menos 2x igual a 8. Então, isso aqui é x² menos 2x menos 8 igual a 0. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, delta vai ser igual a 4 mais 32 igual a 36. O que indica que a função tem duas raízes reais e distintas. Então, x1, x2 vai ser menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes o 1. Então, x1, x2 vai ser igual a 2, mais ou menos 6 sobre 2. O que indica que o x1 vai ser 2 mais 6 sobre 2, que é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, o outro elemento de 4, do elemento do conjunto imagem, do conjunto domínio A é o 4, e o x2 vai ser 2 menos 6 sobre 2, isso aqui vai dar negativo, não serve. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, o outro elemento é exatamente o 4. Então, vamos para a pergunta, né? O que a questão está pedindo. Não a pergunta, mas o que a questão está pedindo. A questão está pedindo, calcule f de 4. O f de 4, calculamos, f de 4 é 8. Tá? Então, o f de 4 é 8, como calculamos aqui, acabamos de calcular. Então, f de 4 é igual a 8. E o conjunto A tem como elementos, vamos lá, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, f de 4 igual a 8, e o conjunto A tem como os elementos 1, 2, 3 e o 4. Questão 6. No cilindro circular reto, representado a seguir, observam-se dois cones congruentes de mesmo vértice, cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Sabe-se que o cilindro tem raio da base de 10 centímetros e altura 20 centímetros.
Calcule em centímetros a altura de um desses cones. Em seguida, determine em centímetro cúbico o volume da região interior ao cilindro e exterior aos cones. Ou seja, a gente tem que calcular esse volume aqui, dessa região. Muito bem, vamos para as fórmulas. Aqui temos cone e cilindro. Então, vamos usar as duas fórmulas. O volume do cilindro é πr² vezes a altura. E o volume do cone é a terça parte desse volume. Então, πr², H, aqui eu esqueci o H, o volume do cilindro é πr² H, e do cone πr² H sobre 3. Então, inicialmente, vamos calcular, assim, é importante salientar, o volume dessa região é o volume do cilindro. Então, vamos anotar, o volume que nós temos que calcular, né, o volume da região, vou botar assim, da região, vai ser exatamente o volume do cilindro menos 2 vezes o volume desses cones, já que esses dois cones são congruentes, têm o mesmo volume. Vou calcular o volume de um, depois eu multiplico por 2, tá? Então, volume, 2 vezes o volume do cone. Perfeito? Então, o volume dessa região é a diferença entre esses dois volumes. Então, vamos começar com o volume do cilindro. O volume do cilindro, como dissemos aqui, é πr² H. Então, não temos o valor do π, então π. O raio foi dado aqui, que é 10, então 10 ao quadrado, multiplicado pela altura. A altura também foi dado, que é 20. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2 é 200, vezes 20 é 2.000. Então, isso aqui vai dar 2.000 π centímetros cúbicos. Por outro lado, qual é o volume do cone, né? O volume do cone, então, vai ser exatamente podemos aqui, inclusive, observar que é a metade. Como são congruentes, a altura é 10. Então, seria π. O raio coincide, então vai ser 10 ao quadrado. O raio do cone coincide com o do cilindro, vezes a altura. Então, aqui a altura vai ser 10 sobre 3. Então, 100 vezes 10 é 1.000. Então, vai ser 1.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. Volume de um cone. Então, o volume da região vai ser igual a 2.000 π menos 100 π, 1.000 π, perdão, sobre 3. Ou menos, 2 vezes, né? Então, 2.000, né? Vou só indicar aqui que é 2 vezes 1.000 π sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2.000 menos 2.000 π sobre 3. Vamos calcular. Aqui vai dar 6.000. 6.000 menos 2.000, 4.000. Então, a resposta é de 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, é o volume da região interior ao cilindro e exterior aos cones. Então, vamos à resposta. Calcule em centímetros a altura de um desses cones. Então, a altura, então, é de... Como é a metade de 20 centímetros, então é de 10 centímetros, é a metade da altura do cilindro.
Então, se a altura é 20, a metade então é 10 centímetros. E o volume da região interior ao cilindro exterior aos cones é de 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. Questão 7. O plano cartesiano abaixo contém duas circunferências tangentes, F e B. Considere que a equação de F é x² mais y² igual a 4 e que B é tangente aos eixos coordenados x e y. Calcule o raio e a equação da circunferência B. Começando então pela equação de F, que é x² mais y² igual a 4, podemos concluir que se trata de uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, podemos traçar aqui a distância entre os dois centros, tanto da circunferência F quanto a de B, e eu vou chamar o raio da circunferência B de R. Então, esse segmento vai medir exatamente 2 mais R. Então, daqui para cá, 2, já que o raio da circunferência F é 2, então, 2 mais R. Bom, vou traçar aqui o raio da circunferência B. Então, isso aqui é o R, que inclusive esse raio vai coincidir com essa ordenada aqui, né? Tem a mesma medida. Então, a distância da origem do zero, se olharmos para o eixo Y até esse ponto, esse comprimento mede o R, o raio da circunferência B. Bom, para cá também temos o raio. Então, vou tracejar aqui. Então, aqui também mede R. Então, estamos diante de um triângulo retângulo. E aqui eu vou aplicar, então, o teorema de Pitágoras para achar o valor do R e, inclusive, do centro dessa circunferência. Já que tanto a abscissa quanto a ordenada medem R. Tá certo? Então, o centro da circunferência é um centro de coordenadas R e R. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é R mais 2 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que é exatamente R² mais R². Então, isso aqui é um produto notável, vai dar R² mais 2 vezes R vezes 2, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2R². Então, R² mais 4R mais 4 é igual a 2R². Então, uma equação equivalente vai ser exatamente 2R² menos R² menos 4R menos 4 igual a 0. Então, vou reduzir o primeiro membro da equação a R² menos 4R menos 4 igual a 0. Então, chegamos numa equação do segundo grau completa, onde o coeficiente de R² vale 1, é o A, né? O B vale menos 4 e o C menos 4. O coeficiente de R² é 1, o coeficiente de R é o menos 4, que é o B, e o C é o menos 4. Então, vou resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara. Inicialmente, vou calcular o valor do discriminante, o delta. Então, delta é B² menos 4 vezes o A vezes o C.
Então, isso vai ser igual a menos 4 quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Então, delta vai ser igual a 16 mais 16, que é igual a 32. O que indica que essa equação tem duas raízes reais e distintas. Então, R1, R2 é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta é 32, sobre 2 vezes o 1. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Agora, vamos calcular o raiz quadrada de 32. Para isso, vou fazer a decomposição em fatores primos do 32. Então, 32 é um número par, então é divisível por 2. 32 por 2 é 16. 16 por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, 32 é 2 elevado a 5. Bom, se 32 é 2 elevado a 5, então raiz quadrada de 32 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Eu vou escrever esse 2 elevado a 5 como um produto de 2 elevado a 4 multiplicado por 2. Escrevi como uma multiplicação. Então, 2 elevado a 5, escrevi como um produto de 2 elevado a 4 vezes 2. Bom, então, raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 4, raiz quadrada de 2 elevado a 4, vezes a raiz quadrada de 2. Bom, 2 elevado a 4 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, raiz quadrada de 32 é 4 raiz quadrada de 2. Então, vou jogar para cá. Então, R1, R2 é 4 mais ou menos 4 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, o R1, a primeira raiz vai ser 4 mais 4 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso aqui é 2 mais 2 raiz quadrada de 2, que é a primeira raiz. Então, o R1 e o R2 vai ser 4 menos 4 raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso aqui é 2 menos 2 raiz quadrada de 2. Como vimos aqui na figura, o R, o centro da circunferência de B, coincide com, as coordenadas coincidem com o valor do R. Perfeito? Então, como está no primeiro quadrante, o valor do R é positivo. Ou seja, tanto a abscissa quanto a ordenada são valores positivos. Então, olhando para cá, entre esses dois valores, podemos concluir que o R2 não vai servir. Por quê? Porque 2 menos 2 raiz quadrada de 2 é um número negativo. Então, esse valor aqui não vai ser aceita na nossa solução. Porque o R2 é um número negativo. Então, o valor do R, o valor do raio da circunferência B, é 2 mais 2 raiz quadrada de 2, que é um valor positivo. Perfeito? Então, com isso, concluímos a questão.
Em que sentido? Calcule o raio. O raio está aqui. O raio vale, vou colocar aqui, o valor do raio é de 2 mais 2 de 2. O valor do raio está aqui. Como não temos espaço, vou colocar aqui embaixo, tá? Então, a equação da circunferência B será a equação x menos 2 de 2 ao quadrado mais y menos 2 de 2 ao quadrado, que é igual ao valor do raio ao quadrado, que é 2 mais 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Com isso, fechamos ou finalizamos a questão 7. Questão 8. Cada uma das letras do nome do matemático Cavalieri, 1598 a 1647, foi escrita em um cartão conforme a ilustração a seguir. Após os cartões serem virados e embaralhados, um estudante foi desafiado a escolher um cartão de cada vez, de modo a obter a sequência exata das letras do nome. Os 4 primeiros cartões escolhidos ocupam a posição correta na sequência desejada. Calcule a probabilidade do estudante acertar as posições corretas das vogais no restante da palavra. Então, a questão pede que nós calculemos a probabilidade do estudante acertar as posições corretas das vogais no restante da palavra. Então, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o espaço amostral. O espaço amostral é o seguinte: temos aqui 5 posições, 5 letras, sendo que 2 são repetidas, que são as letras, a letra I. A letra I repete 2 vezes. Então, se trata de uma permutação das 5 letras, sendo que 2 são repetidas. Então, isso aqui vai ser igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser igual. Aí eu posso cancelar o 2 fatorial com 2 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 60. E agora vamos calcular o evento. O evento, temos a seguinte situação. Temos as 5 letras. E as vogais estão nas posições corretas. Então, a última letra é a vogal I. A última posição é a vogal I. Aqui é o R. A penúltima é o E. Seria a terceira posição da esquerda para a direita. E a segunda posição também é a letra I. Ou seja, daqui podemos observar que faltam 2 posições. E essas letras que faltam, no caso a letra L e R, vão permutar. Então, se trata de uma permutação de 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 fatorial. Então, no caso, a permutação de 2 letras, que é igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Portanto, a probabilidade vai ser o evento sobre o espaço amostral, 1/60. Ou, perdão, 2/60, né? 2/60. Então, vou dividir tudo por 2, tanto o numerador quanto o denominador. E aí, vamos chegar à probabilidade de 1/30.
Então, a probabilidade de o estudante acertar as posições corretas das vogais no restante da palavra é de 1/30. Questão 9. O quadrado ACEG de centro J foi dividido em 5 polígonos de mesma área: ABJ, BCDJ, DEFJ, FGHJ e HAJ. Observe a imagem. Sabe-se que o lado do quadrado mede 10 e que AB é igual a 8. Calcule a medida de GH e também a tangente do ângulo GFJ. Então, temos que calcular essa medida, que eu vou chamar inclusive aqui de X, tá? E a medida do ângulo GFJ, que é um ângulo F. Bom, vamos usar a informação. A primeira informação que temos é que esses 5 polígonos têm a mesma área. Então, a área do quadrado de lado 10 é de 100 metros quadrados. É 10 quadrados, que é igual a 100 unidade de área. Já que aqui não tem unidade, vamos tratar de unidade de área. Então, é de 100. Porém, temos 5 polígonos. Então, cada polígono... Então, vamos botar assim. A área de cada polígono será de 2 pontos, será 100 dividido por 2, ou perdão, por 5, que é igual a 20 unidades de área. Perfeito? A outra informação é a seguinte, que AB é 8. Se olharmos aqui para o triângulo AJB, AB mede 8. Então, podemos calcular a altura desse triângulo. Reparem que a altura vai coincidir exatamente com esse ponto aqui. Deixa eu traçar aqui um ponto. Ó. Aqui, vai traçar com esse ponto aqui. Ó. Então, vamos calcular a altura. Então, no triângulo azul, verde, então, no triângulo verde, temos o seguinte, que a área, que é 20, é base, que é o 8, vezes a altura, que eu vou chamar então de aqui de H, tá? De H sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 8H, que é igual a 40. Daí, então, que H vai ser 40 dividido por 8, que é igual a 5. Então, chegamos à medida da altura que coincide com essa medida aqui, ó. Então, uma informação importante que temos é que daqui para cá é 5 e do resto também vai medir quanto? 5. Então, é o ponto médio. Aqui é o ponto médio desse segmento AG aqui. Então, se aqui eu chamei de X, eu posso chamar daqui para cá, ó, de 5 menos X, perfeito? 5 menos X. Então, no triângulo azul, eu posso calcular, então, para achar o valor do X, a minha base. Então, no triângulo azul, posso pensar na base, tá certo? Então, vai ser a soma, a área é 20, tá certo? 20. Então, vai ser a base, vou botar assim, ó, 5 menos x mais 5, vezes a altura. A altura desse triângulo provavelmente vai ser no ponto médio, já que aqui é o ponto médio, então vale 5 também, dividido por 2. Então, aqui temos o seguinte, 5 mais 5 é 10, então vai ficar 10 menos x vezes 5
sobre 2. Fazendo distributiva, isso aqui vai ser 50 menos 5x sobre 2. Ou seja, se 20 é isso aqui, se 20 é igual a 50 menos 5x sobre 2, então o que a gente pode concluir daqui, né? Deixa eu fazer uma divisória aqui. Vou continuar aqui em cima. Então, 50 menos 5x vai ser igual a 40. Então, menos 5x vai ser igual a 40 menos 50. Aí eu posso multiplicar tudo por menos 1. Vou só indicar aqui. Multipliquei por menos 1. Então, isso aqui vai ser 5x igual a 50 menos 40. Então, 5x é igual a 10. Daí, então, o valor do x é igual a 2. Então, encontrei o valor do x, que é exatamente da medida GH. Perfeito? Agora, eu vou olhar para esse trapézio aqui, ó, GH. Ó, aqui eu vou traçar. Aqui vai medir 5. Tá certo? Então, eu sei que daqui para cá vale 5, ó. Aqui vale 5. Aqui vale também, o x vale 2. E aqui para cá vale 5. Aqui é metade, então vale 5. Então, vou olhar para esse trapézio aqui. Tá certo? Então, tem esse trapézio. E eu vou tentar calcular a área desse trapézio. Já que eu já tenho a base maior, base menor, altura. Lembrando que esse trapézio mais esse triângulo aqui tem que dar exatamente 20. Então, vou calcular a área desse trapézio aqui, tá? Vou chamar aqui de AT, a área do trapézio. Então, a área do trapézio, AT, vai ser base maior. Então, fazer uma representação. Ó, tenho aqui, ó, G. Aqui, para cá, 5. Aqui eu tenho a base maior. E aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho 2, 5 e 5, tá certo? A área desse trapézio. Então, vamos calcular a área. Então, vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, 5 mais 2, 7. Vezes 5 dividido por 2 deu 17,5. Perfeito? Com isso, a área desse triângulo aqui vai ser a área desse polígono menos a área do trapézio. Perfeito? Então, a área do triângulo, botar a área do triângulo laranja, a área do triângulo, vou botar assim, a área do triângulo laranja, botar a L, vai ser exatamente a área do polígono 20 menos 17,5, que é igual a 2,5. Eu posso agora calcular, no caso eu tenho a altura para calcular a base, que eu vou chamar aqui de y. Daqui para cá, ó, eu vou chamar de y. Então, a área desse triângulo, a área laranja, 2,5, vai ser a base vezes a altura, que é 5, sobre 2. Perfeito? Então, o valor do y vai ser 5y vai ser igual a 2,5 vezes 2, que é igual a 5. Dá então que o y é 1. Então, olharmos aqui para esse triângulo,
eu vou calcular a sua tangente. Eu tenho exatamente uma coisa desse tipo ali representado. Eu tenho a altura que é 5, 90 graus. A base ali é 1. E aqui é o ângulo. E a tangente do ângulo, que eu vou chamar a tangente F, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 5 sobre 1. E aí chegamos ao valor da tangente F é igual a 5. Então, a medida de GH, chegamos aqui, então. Então, qual seria a resposta? Né? A GH vai medir 2, é igual a 2, e a tangente do ângulo F, que é a tangente do ângulo GFJ, é exatamente igual a 5. Questão 10. O polinômio p de x é igual a x elevado a 4 menos 4x ao cubo mais 13x² menos 36x mais 36 é divisível por quadrado de x menos 2. Calcule p de 2 e resolva a equação p de x igual a 0. Muito bem, se o polinômio p de x é divisível pelo quadrado de x menos 2, então p de 2 é igual a 0. Pelo fato de o 2 ser a raiz dupla ou de multiplicidade 2. Porque o polinômio p de x é divisível pelo quadrado de x menos 2. Então, 2 é a raiz dupla ou de multiplicidade 2. Então, p de 2 é igual a 0. Bom, como o polinômio é de quarto grau, então esse polinômio tem no máximo 4 raízes, que podem ser 4 raízes reais ou 2 raízes reais e 2 complexas, ou as 4 raízes serem complexas. No entanto, 2 já são reais, que é exatamente o 2. Então, vamos fazer a divisão do polinômio p de x com o quadrado de x menos 2. E fazendo essa divisão, vamos cair numa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau vai apresentar as outras 2 raízes, se são reais ou são complexas. Então, vamos calcular, eu vou usar a divisão, vou realizar a divisão desses polinômios pelo método de Descartes. Mas antes, vamos ver quem é o quadrado de x menos 2. O quadrado de x menos 2 é o x² menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável. Então, isso aqui é igual a x² menos 4x mais 4. Então, se eu fizer a divisão de p de x com esse polinômio, x² menos 4x mais 4, vamos chegar num outro polinômio de segundo grau, e esse polinômio de segundo grau vai definir se as raízes desse polinômio são raízes reais ou complexas. E, consequentemente, vai indicar as outras 2 raízes do polinômio p de x. Perfeito? Então, vamos resolver. Então, agora sim, vou resolver a divisão desses 2 polinômios pelo método de Descartes. Então, x elevado a 4 menos 4x ao cubo mais 13x² menos 36x mais 36, eu vou dividir por x² menos 4x mais 4. Então, o meu dividendo é esse polinômio, p de x, e o divisor
x² menos 4x mais 4. Então, para resolver a divisão, eu vou tomar o termo de maior grau do dividendo, que é x elevado a 4, e vou dividir pelo termo de maior grau do meu divisor, que é x². Então, isso aqui vai dar x². E o x² eu vou colocar aqui no quociente. Então, o x² eu vou multiplicar pelo divisor, x² menos 4x mais 4. Tá certo? Então, x² vezes x² vai dar x elevado a 4. Passo para cá, menos x elevado a 4. x² menos 4x, se a gente resolver, ó, pela distributiva, isso aqui vai ser igual a x elevado a 4, menos 4x ao cubo e mais 4x². Aí passo para cá com os sinais trocados. Vai dar mais 4x ao cubo, mais menos 4x². Então, fazendo aqui as operações, vamos chegar aqui, vai cancelar. X elevado a 4 com menos x elevado a 4 cancela, menos 4x ao cubo mais 4x ao cubo cancela, e aqui vai dar 9x², menos 36x mais 36. Então, agora eu vou pegar o termo de maior grau, de 9x² menos 36x mais 36, que é exatamente 9x², e vou dividir pelo termo de maior grau do meu divisor, que é x². Isso aqui vai ser igual a 9. Então, esse 9 eu vou multiplicar pelo divisor, x² menos 4x mais 4, que vai resultar, se fizermos aqui a distributiva, vamos chegar a 9x² menos 36x mais 36. Repare, então, que é o mesmo polinômio que aparece aqui, só que agora eu vou passar para cá com os sinais trocados, né? Então, menos 9x² mais 36x menos 36, aí cancela, o que prova de fato que esse polinômio p de x é divisível pelo quadrado de x menos 2. Então, chegamos agora num polinômio de segundo grau. Então, isso aqui eu vou igualar, mas antes de igualar, vou mostrar o seguinte, ó. Então, p de x, que é x elevado a 4, menos 4x ao cubo, mais 13x², menos 36x, mais 36, eu posso escrever como produto de x menos 2, ou o quadrado de x menos 2, pelo x² mais 9. Perfeito? Já que o quadrado de x menos 2 é x² menos 4x mais 4. Mas o p de x, a gente tem que resolver essa equação, é igual a zero. Então, o quadrado de x menos 2 vezes o quadrado de x² mais 9 é igual a zero, se somente se o x menos 2, ou o quadrado de x menos 2 é igual a zero, ou o x² mais 9 é igual a zero. Tá certo? Então, essa expressão aqui é igual a zero, ou a segunda expressão é igual a zero. Só que daqui já resolvemos, já vimos que isso aqui vai ser a raiz dupla. Ou 2, a raiz aqui no caso é 2, de multiplicidade 2. Então, temos que resolver essa segunda equação aqui, que é x² mais 9 igual a zero. Então, vamos colocar aqui do lado e resolver. Então, vamos resolver x² mais 9 igual a zero para encontrarmos as outras duas raízes. Então, se trata de uma equação de segundo grau incompleta, onde o a é 1, b é 0 e o c é 9.
Então, isso aqui vai ser igual, é a mesma coisa que x² ser igual a menos 9. Daí, então, que o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Bom, raiz quadrada de menos 9 é o mesmo que 9 multiplicado pela unidade imaginária ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que mais ou menos raiz quadrada de 9 e quadrado. Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 multiplicado pela raiz quadrada de quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a mais ou menos 3i. Portanto, as outras duas raízes desse polinômio p de x são os números complexos 3i e o seu conjugado menos 3i. Então, a solução de p de x igual a zero são as raízes 2, que é uma raiz dupla, ou de multiplicidade 2, o 3i e o menos 3i. Com isso, finalizamos a correção das 10 questões da prova de matemática do exame discursivo do vestibular da UERJ do ano de 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.